Bom dia, Gi. Bom dia. Estamos no ar. Estamos no ar já, né? Começando uma live pela Essenza. Que legal, que alegria. Que gostoso estar conversando aqui mais um dia dessa semana com um tema tão legal. E espero que a gente tenha mais pessoas aí participando, né? E enquanto isso, acho que penso que muitas pessoas conhecem você, né, Gifão? Porém, sempre há alguém que entra, está chegando pela primeira vez, vai olhar esse vídeo, vai escutar esse vídeo, esse áudio durante a semana, e acho bem importante conhecer um pouquinho sobre você, quem é o Jefão, o que você faz, no que você atua, né, o que você faz na Essenza, é muito legal. Então, você poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Ah, claro. Essa é uma das perguntas mais difíceis, né, na vida, e quem é você? Então, eu vou aproveitar para falar de algumas coisas que eu já fiz, porque ainda não consegui responder de verdade quem eu sou, né? Bom, Jefão Carvalho, sou psicólogo, trabalho em Curitiba com psicologia clínica, mas também tenho dedicado bastante tempo aos cursos de mindfulness, né? Que também é um estudo que visa, assim, um certo desenvolvimento humano e principalmente ligado à atenção, aos processos de atenção. Aqui na Essença a gente tem uma parceria com a Willy no sentido de desenvolver esses cursos e alguns outros, como comunicação não violenta também, mindfulness, compaixão, e também, já falei que eu atuo na área clínica, tenho uma atuação também bastante importante dentro da igreja, do TLC, sou cristão, diria psicólogo cristão, então não vejo nenhum problema em falar isso. Tem gente que se arrepia em dizer essas coisas, eu não vejo absolutamente nenhum problema, não tem nada de incompatível. E é isso. Hoje, acho que o assunto de hoje, que é a PNL, também foi fruto de uma pós-graduação que eu fiz, e que eu entendo também como uma ferramenta bastante importante para o desenvolvimento humano. Então, quero ressaltar aqui que a gente está conversando, essa conversa vai ser, né, nesse espaço que a Essenza, né, traz para a gente, e uma oportunidade para a gente conhecer outros temas e olhar um pouquinho para a nossa vida, né, Gitão? Eu acho que é isso que você fala, que quando a gente vai falar de si, a gente nunca sabe de quem a gente está falando, porque é sempre uma surpresa, né? A cada dia a gente se revela para a gente mesmo diferente, né? E eu penso que esse espaço aqui é uma tentativa de cada vez mais a gente se conhecer, né? Eu acho que o objetivo de quem entra, quem participa aqui, também é melhorar, né? Se conhecer, se gostar mais, viver melhor, né? Ter mais qualidade de vida. E, então, aqui tá. A Willy ainda está um pouquinho afastada, mas ela tá sempre aqui, né, nos orientando, sempre acompanhando a gente. E hoje nós vamos conversar, então, sobre PNL. Então, Jefão, o que é PNL? Né? Se fala bastante aí, né? Eu acho que no YouTube a gente vai encontrar muita palestra, muita gente falando sobre esse tema. Alguns vídeos até eu entrei lá, falam umas coisas que, nossa, tem muito a ver, mas outros tem assuntos que você se arrepia, né? Porque misturam coisas diferentes, né? Então, né, explica pra gente o que é PNL e também o que te motivou a fazer isso, né? Porque é o teu estudo também, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Você sabe, Jane, primeiro, quero falar da minha satisfação de poder estar aqui tendo você como mediadora nesse processo. Que além de ser uma psicóloga muito inteligente, é uma grande amiga também. Obrigada. Bom, além disso, evidentemente, eu acho que você toca numa questão muito importante. Nós vivemos um tempo de muitas
terapias alternativas. E eu considero todas elas ótimas, são muito boas mesmo. Todas elas têm sua função, têm seu processo. Até a semana passada eu estava aqui com a Jaqueline, que é uma naturoterapeuta, a gente falava sobre várias terapias alternativas. O que me parece também, o que acontece às vezes, é que, baseado no que você falou, é que às vezes parece que fazem uma coxa de retalho, assim, tipo, vão juntando um pouco de cada coisa e vira algo um pouco esotérico, tudo um pouco milagroso. Então, por isso que é importante essa tua sinalização, e depois acho que a gente vai voltar nisso, mas vamos falar um pouco, então, do que é a programação neurolinguística, né? É importante dizer que não surgiu do nada, isso aí é um campo de estudo que foi fundado por John Grinder e Richard Bandler aí na década de 70, mais ou menos. Acho que você nem era nascido ainda. Nasci um ano depois. Então, são dois psicólogos que, a partir dos estudos clínicos, baseados também em gestalterapia, e algumas outras tendências, com apoio da neurociência também e tal, começaram a desenvolver algumas técnicas que podiam facilitar, então, o crescimento e o desenvolvimento humano. Basicamente é isso. Então, a programação neurolinguística é um campo que estuda essas 3 dimensões, né, de programação de neuro e da linguística. Antes da gente continuar, quero só acolher aqui o Nilton e a Ana Paula, que estão assistindo aqui com a gente, participando dessa live aqui, né? E se vocês tiverem perguntas também, pode fazer, né, Gê? Você responde para a gente, né? Se a gente puder, o que a gente puder, a gente responde, o que a gente não puder, a gente manda depois. Isso. Vamos legal. Todos em busca. A Vilce também acabou de entrar. Eu não estou conseguindo ver aqui pelo Note, eu tive que entrar no celular para poder ver. Então, talvez eu dê uma atrasadinha aqui. Então, é um campo de estudo, né, Gê? E para que serve a PNL, né? O que a gente utiliza e como que a gente se vê aí, né, nesse estudo, né? No que a gente utiliza ele? Posso utilizar na clínica ou eu posso utilizar na minha vida particular? Eu posso utilizar... Como que acontece? Como funciona isso? Certo. Até quero registrar a presença da Vilce, então, ela fez essa pós de neurociência comigo, muito provavelmente ela vai poder contribuir com algumas perguntas e questões, quem sabe até alguma resposta. Bom, a programação neurolinguística, ela compreende basicamente 3 ideias a seguir, que são, vamos falar em programação, em neuro e linguística, né? O Grinder e o Bandler vão entender programação como os códigos pelos quais nós somos criados. Então, ele vai dizer assim, bom, de acordo com a educação que a gente tem, nós vamos estabelecendo padrões e isso vai determinando comportamentos, como se tivesse uma programação. E eu acho que é fácil reconhecer isso. Quando alguém diz assim, nossa, você faz isso que nem teu pai, faz isso que nem tua mãe, você age reconhecido positivo e, às vezes, não tão positivamente a partir de certos padrões hereditários, digamos assim, que a gente, às vezes, acha que é hereditário, mas que é aprendido, né, no seio da nossa família, né? É neuro, porque a nossa mente é que capta, transforma, decodifica e estabelece esses padrões. Então, todo esse complexo neuronal que a gente tem, é que vai armazenando, codificando, transformando, significando, ressignificando tudo que a gente tem. Por isso que é neuro. E é linguístico porque a nossa forma de se relacionar, e é isso que vem, assim, diferenciar os seres humanos dos animais, é que nós estabelecemos uma forma objetiva de comunicação. Uma forma que pode ser pessoal e intrapessoal também. Desculpem. Bom, que é pessoal e interpessoal. Então, é uma programação, ou seja, nós somos frutos de alguma coisa, somos frutos do nosso meio.
Está tudo meio codificado no nosso aparelho neuronal, na nossa mente, então, no nosso cérebro. E isso resulta numa forma de linguagem que pode ser objetiva, pessoal, no sentido que nós estamos falando aqui, um para o outro e na relação consigo mesmo. Como é que a PNL, então, qual é a utilidade dela? Tá, isso é ela. E qual é a sua utilidade? A PNL ela pode ser utilizada não só dentro da clínica, da psicologia, mas também ela é muito utilizada em muitos treinamentos de empresas e grupos, porque elas servem exatamente para aumentar a produtividade também, para desfazer algumas crenças das pessoas com elas mesmas, ou seja, um processo de reencontrar-se. Todas as terapias, todos os processos terapêuticos, eles objetivam isso, né? Fazer com que as pessoas possam se reencontrar, encontrar-se consigo mesmo, com sua essência, seus desejos, sonhos, etc. A PNL, então, nos encaminha através dessas três dimensões, compreendendo o caminho que nós fizemos para chegar até aqui, olhando para nosso aparelho neuronal, para nossa mente, e as formas de comunicação que a gente tem com o outro e consigo mesmo. Essas duas questões são fundamentais para a compreensão de si mesmo, né? E isso fundamenta, eu até comentei com você que no curso eu vi o instrutor falar sobre um mapa, né, que a gente tem um mapa. Uhum. E tudo isso que você traz parece que está dentro do nosso mapa. É isso mesmo? Cada um tem um mapa? Que mapa é esse? Por que a gente chama de mapa? Pois é, né? Isso é eu diria assim, uma figura de linguagem, mas que interpreta muito bem. O mapa é um mapa mental no qual você desenha para poder caminhar dentro do território. Estamos dentro de um território. Qual é o território? Essa vida que vivemos todos em conjuntos, né? Uhum. Mas o mapa determina, assim, a minha individualidade, né? O mapa mental que eu faço, como vou interpretar essa realidade que está aí. Tendo em vista que a realidade, a bem da verdade, não sei se ela é a realidade, mas é o que eu interpreto dela, né? Então, isso é a dimensão de mapa. É o mapa mental, a forma como eu interpreto a realidade. É importante perceber, então, que eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro jeito, aqueles que estão conosco interpretam de outro jeito. 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas que temos no mundo, cada um interpreta o mapa do seu jeito. O território é comum a todos, né? É como se fosse também assim, você é um ser humano, eu também sou um ser humano, temos uma diferença de gênero, mas temos muitas coisas em comum. Tirando a diferença de gênero, todos os seres humanos, eles são parecidos entre si, mas são completamente individuais, né? Completamente diferentes. Então, cada um tem esse mapa. Aqui tem uma outra ideia também de território, né? É um campo, a bem da verdade, que é comum a todos, e cada um percebe de uma maneira diferente. Dá para a gente dizer que é isso que constitui a nossa individualidade, então. Isso constitui individualidade, e é importante perceber que nós dois estamos no mesmo território, com mapas diferentes, e que a nossa função enquanto seres humanos é estabelecer aquela comunicação, então, que é um dos pressupostos da PNL, que é da linguística, né? É estabelecer uma comunicação entre nós dois. O que essa comunicação vai proporcionar? Que a gente integre os mapas, integre as interpretações. Né? Não fique cada um com um olhar estanque, distante, cada um com um olhar diferente. Diferente sim, mas distante um do outro. Não sei se foi claro. Eu acho que sim. E assim, se a gente olhar para o nosso mapa, então, para a nossa individualidade, será que é possível a gente dizer que nós podemos escolher aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, ou que a gente pode fazer, quais as nossas atitudes, ou que, como, se eu tenho uma interpretação diferente da sua, eu tenho escolhas aí dentro, ela tem outras influências, como é que acontece isso? A vida é feita de escolhas o tempo todo. E eu diria para você assim que um dos primeiros exercícios que a gente faz na vida é escolher. É possível que a nossa programação, então, vá tolhendo um pouco a nossa capacidade de escolha.
né? Quem nunca já viu uma criança gatinhando na direção de uma tomada querendo experimentar um choquinho, né? Tirou dessa criança a sua... Já Ela arranquei escolheu, meus filhos de lá. né? Uhum. Já Tira arranquei meus esse... filhos de frente da tomada, né? Porque Você protege, eles querem tem ir. dois problemas. Você pode dar um grito, você pode criar um susto na criança, você pode, né? Tá. E você pode simplesmente... N formas de lidar com isso, mas a escolha, houve uma interferência na escolha, né? Existem muitas, apesar dessa nossa possibilidade de escolher, há muitas interferências, né, nas nossas escolhas. Muita gente, às vezes, quer escolher pela gente. Bom, mas a possibilidade da escolha é um dos dons, uma das possibilidades maiores do ser humano. Uma das... assim, é um dos dons mais importantes, poder escolher. E olha, acredite sempre nas escolhas. A PNL vai dizer isso. Acredite nas suas escolhas, porque você sempre vai fazer, independente da tua escolha, do ponto de vista do outro, ser certo ou errado, mesmo que você descubra que é errado, é preciso confiar na tua intencionalidade. Você sempre vai fazer uma escolha que você julga ser melhor para você. Pode ser que você descubra, né, que está errado daqui a pouco, mas é importante exercitar essa capacidade de escolha e acreditar na tua intencionalidade, né? Ou seja, você não faz algo para se prejudicar, mesmo que aparentemente possa ser, mas acreditamos nisso. Você sempre faz a escolha que pode ser a melhor no momento. Mas aí eu fiquei pensando numa questão aqui, que a gente trabalha muito em consultório, isso. Uhum. Às vezes a escolha ela não é consciente, né? Ela, às vezes, acontece também de você repetir algo da sua família, né? A gente fala em padrões, mas e parece que você não é consciente daquilo, mas você acaba aderindo e levando isso para a tua vida, escolhendo isso para a tua vida, viver o mesmo tipo de sofrimento que a tua família viveu, ou seja, não é uma escolha consciente, mas ela não deixa de ser uma escolha. É a mesma coisa de eu quero sofrer com uma questão. Parece, aquela pessoa que diz assim, não tem jeito, eu nasci para sofrer, nada que eu faço dá certo. Isso também não é uma escolha de querer ficar nesse lugar? Aqui, sim. Primeiro, nós estamos falando, a PNL tem um termo que eu pessoalmente não gosto muito, eu preciso então trabalhar melhor ele dentro de mim, que é a modelagem, né? A PNL trabalha muito com essa coisa da modelagem da comunicação. Então, vamos falar da modelagem. Modelagem, assim, quando eu olhei para isso, pareceu assim, não, é alguém que quer achar que eu sou um pedacinho de barro e vai me moldar do jeito que quer que eu seja. Né? Depois eu fui olhando mais para isso e tal, e falei, não, modelagem é você se influenciar pelos padrões, é você olhar para determinados personagens importantes e querer fazer igual. Isso é uma espécie de modelagem. Então, ela acontece de uma forma objetiva e subjetiva. A subjetiva é essa que você trouxe agora, que a gente é modelado, tem algumas modelações, e aí é a parte subjetiva, a partir da nossa educação. E a modelação positiva é quando eu enxergo isso, olho para outras pessoas e escolho fazer diferente, né? Mas não é uma escolha automática, entende, Gil? Assim, hoje tudo vai ser diferente, né? Vou acordar e não vou mais sofrer. Não, essas mudanças milagrosas não existem. Os pequenos milagres é que fazem o grande milagre. Os pequenos milagres são feitos de pequenos passos. Né? É importante ter paciência com a gente mesmo. Exato, e até porque algumas pessoas falam isso, que a técnica, ela viabiliza que você diga para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mas nem sempre é assim, né? Eu acho que isso é muito extremo e a PNL não trabalha dessa forma. Assim como muito subjetivo também não trabalha, né? Ela fica meio dá para dizer, na superfície, né? Não aprofunda tanto, que eu acho que isso você vai fazer na clínica, né? Isso. Subjetivamente,
Mas também ela não diz para você, não, tudo que você pensar vai acontecer. Né? Tudo que você pensar positivo vai acontecer. Não lida com isso, né? Isso é um engodo, né? Não, né? Eu vou dizer que é um engodo que dá muito dinheiro, inclusive, porque uma das literaturas mais vendidas no mundo são as literaturas de autoajuda, que ajudam mais os autores do que quem lê, né? Ajuda porque os caras fazem fortuna. Mas, assim, não é ler um livro que vai alterar a minha vida, e não é todo dia pensar isso, aquilo que vai alterar. O que pode alterar é a gente devagar compreender o nosso processo, né? E ver no porque se a técnica ela é exata, o ser humano não é exato, o ser humano é inexato, né? É cheio de possibilidades. Não é o fato de eu acho até que esses dias conversávamos um pouco sobre isso, assim, não é o fato de eu saber, né? Que faz com que o meu coração reaja dentro do meu desejo. O coração reage de outra forma. Se fosse assim, todo mundo sabia de. Vamos se lembrar aqui da Carta de São Paulo, quando ele diz assim: ele diz assim que não faz, ele sabe o que é certo, mas não faz o certo. E se pergunta por quê. Né? As palavras, eu dei uma interpretação nas palavras. Bom, a PNL vai tratar um pouco dessas questões superficiais, digamos assim, que estão nas primeiras camadas, não vamos chamar de superficial, né? Que estão nas primeiras camadas. E com exercícios, né? Mas veja bem, como é que a gente altera comportamentos neuronais? Por isso que é neurolinguística. Com exercícios. Com exercícios, você utilizando sempre algumas estruturas, você altera alguns padrões neuronais e você começa a pensar diferente e reagir diferente. É muito simples isso. A gente gosta de usar em mindfulness, usamos bastante isso. Esse exemplo. Você quer ficar com o corpo mais enrijecido, os músculos mais bombadinhos, etc. e tal? O que você faz? Você vai para a academia. Aí você vai receber um programa, você cuida dos bíceps, dos tríceps, né, das coxas, enfim, de todas as partes do corpo que você deseja desenvolver, você vai concentrar seu exercício ali. Esses exercícios de PNL, eles visam também alterar, então, a tua forma de resposta. Então, tem alterações neuroanatômicas, isso o nome disso é neuroplasticidade, né? Mas é devagar, é devagar. Então, apesar de trabalhar nas primeiras camadas, ajuda a mudar padrões da nossa mente. Forma de pensar e de reagir. A gente vai voltar nisso, mas eu queria só ler o que a Vilce comentou aqui. Tá. E se você tem um mapa e um território, cada um precisa respeitar o território do outro. E os problemas surgem porque muitas pessoas tentam modificar o mapa e o território do outro. Talvez modificar o mapa, né? Não o território. Mas já é uma interpretação, é uma manifestação do mapa, né? Exato. Nem sempre a intenção, acho que o ser humano, de alguma forma, quando ele julga, ou critica, ou aponta alguma coisa nossa, é na intenção de mudar. E talvez ele não tenha consciência disso, mas é na intenção de mudar o nosso mapa. Mas não é assim que acontece, né? Aí que não acontece. Legal. É possível, né? Você estava falando eu pensei na hora que você falou das técnicas, né? A PNL tem técnicas, existem exercícios, assim, próprios da PNL para que a gente trabalhe essas questõezinhas aí que a gente traz, porque essas questões também vão refletir, e hoje ela é mais usada no campo organizacional, né? Eu vejo, assim, muitos coaches utilizando, falando disso, né? Então, existem técnicas para isso, atividades, exercícios? Ou... Existem. Até no finalzinho eu vou deixar um exercício para quem quiser, vou deixar uma sugestão de exercício. Existem sim. Que legal. Você tem razão, os coaches que trabalham mais nessas camadas, não superficiais, nas primeiras camadas, né? E estabelecendo metas, programas, etc. e tal, se utilizam bastante da PNL. Porque o campo organizacional,
se beneficia muito quando as pessoas estão mais organizadas, creem mais nas suas possibilidades e quando são mais criativas. Então, a PNL favorece isso, né? Porque quando você... daqui a pouco a gente vai entrar na coisa do sistema de crença, né? E, assim, é a partir das suas crenças que você coloca as suas possibilidades no mundo, não é verdade? Uhum. Oi? Você tem para a gente exemplificar, assim, você tem um exemplo de alguma crença que normalmente as pessoas trazem para você no consultório, que a gente possa falar, porque eu fico pensando em quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse tema, e aí, né, se enquadrar aí, ou se identificar, né, com esse tema, e como que eu poderia trabalhar isso, né? Então, vamos pensar, o que seria uma crença na minha vida? Que legal. Eu, em vez de ficar falando dos outros, então, vou falar de mim mesmo, né? Que fica mais Legal. né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, né? Muito tímida. Então, assim, qual a minha... Só vou dar um exemplo para você. Você conhece a Praça Rui Barbosa? Conheço. Então, vou dizer para você que enquanto adolescente, eu passava na Rui Barbosa, andava de cabeça baixa, que é para ninguém me olhar e perguntar alguma coisa. Bom, tá ok. Então, agora eu te dei uma crença. Qual a crença que está aqui? Sou tímido. Ser tímido é um estado, mas assim, sou sem possibilidades, né? Não tenho como dar resposta a isso. Mas aconteceu uma coisa na minha vida que mudou um pouco, por exemplo, com essa crença. Uma vez eu estava assistindo uma missa, eu tinha meus 17 anos. Estava assistindo uma missa, e eu vi um cara falando, esse cara tinha voltado de um retiro, e o padre lá gostava de colocar as pessoas para falar. Né? O nome dessa pessoa era Sérgio Silva. Nossa amiga. Não sei se você conhece. Aí eu vi aquele baixinho ali, barbudinho, falando com tanto entusiasmo, com tanta desenvoltura, e assim, despertou em mim uma vontade de ser igual a ele. Aqui a gente vê um princípio de modelagem, tá? Aí, o que se contrapôs? Uma crença, não sou capaz, e um desejo. E isso ficou latejando. Até o dia que eu também fui fazer um retiro, depois comecei a participar de um grupo, e comecei a verificar não as possibilidades dele, mas as minhas possibilidades de realizar o que eu desejaria. Então, esse é um exemplo prático. Eu sinto que tenho uma dificuldade, vejo alguém que me inspira, e a partir dessa inspiração, busco as questões dentro de mim, as formas dentro de mim de resolver isso. Não sei se você viu o exemplo. É isso mesmo, porque realmente eu trabalho muito com pessoas que trazem essa questão de ser muito tímido, e muitos dizem assim, não tenho criatividade, né, não consigo desenvolver nenhum projeto, porque eu acho que eu não sou capaz. Então, dá para dizer para essas pessoas que aquilo que a gente quer ser, a gente vai ser. Não vou ser igual a você, mas talvez eu possa, dentro daquilo do meu mapa, daquilo que eu sou, eu vou encontrar, eu vou conseguir ser melhor. Dá para sair do estado que eu estou. Dá para sair do estado que eu sou. Então, é bacana que você... Uma pesquisa que foi feita, uma vez eu fiz uma pesquisa dentro de um colégio aqui, perguntando para as pessoas quem elas gostariam de ser, né? E apareceram os nomes que eu nem conhecia, mas que eram famosos, né? Mas apareceram um monte de pessoas. Mas se eu fosse perguntar dentro da minha área de conhecimento, ia dizer assim, eu queria ser igual o Jung, eu queria ser igual o Padre Haroldo, eu queria ser igual, enfim. E todas essas pessoas são muito referências nos seus campos, mas na mínima possibilidade de eu ser igual a elas, a mínima. Porque eu só tenho a possibilidade de ser eu mesmo. Então, quando eu digo assim, eu posso ser o que eu quero, dentro do meu campo de possibilidades. Então, aqui entra a questão do autoconhecimento, né? Quem eu sou, quais as minhas possibilidades, quais os dons que eu tenho. Vou te contar mais uma dessas crenças, assim, que eu acabei também resolvendo.
Legal. Eu tinha muita vontade de fazer poesia. Uma vez até eu fiquei preocupado, que eu vi um cara dizer que a poesia não era coisa de gente séria. E eu sou um pouco colocando. Eu sempre tive vontade de fazer poesia. Nossa. Às vezes escrevia alguma coisinha, tinha vergonha. Muita coisa eu joguei fora, inclusive. E quando eu comecei a trabalhar com o processo de mindfulness, ou seja, foi há 5 anos atrás agora, que eu comecei a acreditar. Oi? É pouco tempo, né? Comecei a acreditar nessas possibilidades. E comecei a escrever, né? Hoje, no meio de mindfulness, por exemplo, sou conhecido como poeta. Quando a Verônica, as pessoas vão falar Sério? temos aqui o nosso Gerson, ele é poeta, psicólogo. O Que poeta veio legal. antes do psicólogo, porque eu fiz várias poesias, muitas delas ligadas ao mindfulness. Eles conhecem, eles usam. Eu fico muito honrado com isso, né? Mas, assim, quebrei uma crença de que eu não era capaz de expressar com as palavras, com as letras, aliás, um pouco do sentimento, né? E, bom, eu estou com um livro quase pronto de poesia, né? E está quase pronto. Vamos lá com o Claudinho, lá da Ana, fazendo a paginação e tal. Quem sabe esse ano a gente consiga afinar, mas eu acho que esse ano ele está quase pronto já. É mais uma crença. São poesias lindas? Não sei. Vão ficar para a história? Não sei. Mas elas expressam a minha realidade e eu compreendo o que aquilo quer dizer. E pronto. E eu penso que no momento que você registra isso, sim, ela fica. Uma pessoa vai ler. Se essa pessoa registrar na vida dela isso, pronto, você já cumpriu a missão de escrever, né? Eu acho muito lindo isso. Mas isso... É aqui que se manifesta a questão do mapa, porque você vai interpretar o mesmo texto a partir do teu mapa mental. Né? Isso, legal. Muito legal. E também tem uma inspiração, né? Você teve uma inspiração. Você estava num outro campo, outro assunto, vendo outras possibilidades, outras pessoas, outro meio, e isso inspira, né? Sempre inspirador. Você vê, né? Só para colaborar com essa ideia, já deixo isso aí para frente. Esses dias eu estava ali faz 2, 3 dias eu estava na minha filha e eu vi um pé de couve com as folhas muito, muito feia. Elas estavam feinhas as folhas. Até alguém disse que era repolho, mas é couve mesmo. Aí eu tirei uma foto daquilo ali. Aí fui escrever um texto a respeito. Aí disse, nossa, a couve, apesar de feia, tem todos os nutrientes. Assim como muitas pessoas, né? Que têm muitos dons, mas não são um exemplo de beleza e tem ali a sua beleza oculta. Então, eu fico dando vazão a essas coisas. É uma quebra do sistema de crença, sabe? Criando as possibilidades. Isso aí, vamos lá. Acho que a criança está dentro dos operadores de mudança que você traz, né? Isso. Que são as crenças, fisiologia, pensamento, linguagem, né? Você quer falar um pouquinho disso? Você fala da fonte e da causa. Porque quando tudo começa, o que isso ocasiona, né? E qual o efeito que tem na tua vida, né? Então, você veja, eu era tímido, eu sou tímido ainda, mas era mais tímido por causa de uma ausência de confiabilidade, né? E isso alterava o meu comportamento na comunicação com as pessoas. Então, veja, a fonte altera a tua fisiologia, porque você pega assim, se fala de timidez, é alguém que anda meio encurvado, que não olha muito para cima, então altera a tua fisiologia, né? Todos os sistemas de crença, eles vão alterar de alguma forma até a tua saúde, pessoal. Tem gente que vai ter dor de estômago, vai ter dor de cabeça por causa do seu sistema de crença. Altera a tua linguagem, que é a tua forma de falar, a forma como você recebe a comunicação do outro, vai te modelando, né? Você não é capaz disso, você é desorganizado, você deixa tudo fora do lugar, você sempre erra essas contas, você não dá para matemática, nossa, como você escreve mal. Então, essa comunicação que é feita, ela vai alterando, ou seja, não é alterando, ela vai determinando o padrão. É uma espécie de fonte. E aqui, isso gera pensamentos a respeito de si mesmo. Então, você está aqui diante de uma tela, pincel e tinta, né?
Aí você olha para aquilo e diz assim, nossa, como algumas pessoas pintam bem, e não dou para isso. Essa é uma coisa. Então veja como, aqui, e o que eu não dou para isso, a gente relaciona com a fonte, então. Há pessoas que não acreditaram, dentro do meu padrão, né, dentro da minha programação, há pessoas que acreditaram um pouco em mim, e eu vou transferindo isso para frente. Isso causa o quê? Vamos falar em causa. Emoções. Puxa vida. Emoções não manifestadas. Emoções que não saem para fora, elas ficam para dentro. Freud diz assim, quando você não para, o teu corpo te para, né? E aquilo que você não expressa, você... é como se criasse regiões de dor dentro de você. A gente dá para chamar isso de trauma também, né? Vai causar sentimentos mal resolvidos, né? E te deixa em estados que podem ser estados depressivos, podem ser estados de baixa autoestima, podem ser estados, assim, de não ter coragem de dar uma opinião, de colocar a sua opinião, então influencia aí. Claro que eu já estou falando do comportamento. Você veja, fonte, causa e efeito. Toda crença, ela vai ter isso. Então, se há algo dentro do teu sistema de crença que você gostaria de mudar, tipo, eu não sirvo para isso, eu não faço isso direito, etc. e tal, eu vou te dar outro exemplo. Muita dificuldade de colocar, eu, pessoalmente, muita dificuldade de colocar quadro na parede e eles ficarem tudo certo. Né? Ué, será que é só você? Eu conheço mais pessoas que fazem isso. Eu tinha, se você olhar a minha sala aqui, você vai ver no fundo lá uma meia dúzia lá de quadros lá, e uma mandala no meio. E eu ia chamar alguém para fazer aquilo para mim. Eu falei, não, eu vou fazer, mas vai ficar tortinho. Isso é diálogo interno. Eu mesmo vou fazer, deu à vontade. Mas a voz da crença, né? Ah, mas vai ficar torto, vai ficar feio. Depois as pessoas vão chegar aqui e vão falar. Elas vão dizer que eu não sei fazer isso. Vão dizer, por que você não trouxe alguém? E a outra voz diz assim, por que você não tenta? Né? Aí eu resolvi ouvir essa voz. Então, a saída desse processo passa por isso, você olhar para o que está acontecendo, olhar para a tua crença, destrinchar ela, fazer o diálogo crítico, que é uma outra, embaixo ali, é um outro aspecto que a gente vai mudar, fazer uma voz crítica para poder extrair o teu desejo de fazer. Ok, eu vou fazer, vou pregar o quadro, se ficar tortinho, eu vou me aceitar nesse tortinho. E vou entender isso como obra minha. Pronto, ganhou uma intensidade positiva. Né? E você está dentro do processo de negociação, né, com você mesmo. É isso que é uma ressignificação. Né? Ou seja, a voz interna, né, que ela nos acompanha e aí ela abre espaço para a criatividade. Né, porque você só vai ser criativa, eu volto nas pessoas que não se acham criativas, no momento que você dá abertura para que isso aconteça, né, e sem ficar ouvindo a voz interior que diz, não, você não consegue, você não faz. Aí realmente você não consegue fazer. Né? E a gente utilizou isso num trabalho de teatro, uma vez, eu fiz teatro um tempo, e aí ele pedia para a gente fazer improviso. E as pessoas dizem, mas eu não consigo improvisar nada. Quando você já diz isso, né, é a tua voz dizendo, você não consegue. Né? É o teu grilo falante. É o teu grilo falante, né? E aí, o momento que você para de falar isso, né, deixa a tua mente mais limpa, mais tranquila, que é claro, é um processo, é uma técnica também que é utilizada, aí daí você consegue improvisar. Imagine, eu fiz um monólogo, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Porque eu dizia, não estou conseguindo fazer um monólogo, jamais. E eu consegui. Então, acho muito, muito interessante, muito legal isso. Né? Você fez um monólogo, você cantou num palco, você fez coisas incríveis que talvez você não imaginasse que podiam fazer. Talvez estivesse só ali dentro do desejo, né? De fazer. Então,
Agora, também tem o seguinte, viu, Jane, só complementando essa ideia, a gente não é obrigado a fazer tudo bem, sabe? Se a gente está fazendo uma coisa, não está funcionando direito, vamos fazer outra coisa. Porque, olha, as pessoas aprendem a fazer. Então, não existe pílula de conhecimento, né? Então, se você se dedica a aprender algo, você vai aprender. Se todo mundo aprende, você vai no Japão, todo mundo fala japonês lá. Por quê? Porque eles aprendem. Se você se dedicar a falar japonês, aprender japonês, você vai conseguir. Só que a gente tem muito essa cultura do automatismo, né? Eu começo em 15 minutos, quero sair. Eu me lembro disso, quem aprende instrumento tem muito isso. A pessoa começa a aprender a tocar um violão, começa a aprender a tocar um teclado, bateria, qualquer coisa, a primeira coisa que ele pensa é tocar uma música. É sair tocando. E aí não consegue, se frustra, né? E é preciso exercício. Estou lembrando aqui de uma fala do Gilberto Gil, que diz que a música é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Ou seja, trabalhar bastante. Em tudo na vida, né? Verdade. Eu só quero dizer oi aqui e agradecer a presença da irmã Antônia, que está aqui com a gente, Antônia Vânia, do grupo, Catrune, da Michele. A Michele falou que amou a reflexão da couve, ela leu a reflexão, gostou. O Dado, a Tati, lá do Pompeia. A Vilce comentou aqui que crenças limitantes muitas vezes barram o nosso desenvolvimento. Por isso é importante ter este conhecimento. Isso aí, Vilce. Muito legal. É verdade. A Vilce está precisando fazer uma live aqui com a gente também, né? É verdade. Fala para ela se inscrever, porque né? É verdade. Identificar ela acabou, essas crenças de lançar. limitantes. Veja, ela acabou de lançar um livro, né? Um É livro mesmo? é verdade. E fruto de um trabalho bacana, fruto da pandemia, é um filho pandêmico, né? E a Willy podia convidá-la mesmo para conversar sobre isso, sobre esse processo aí. Parece que tem 3 livros na Prole aí, prontos para sair. Nossa, são bem que legal. Então, deixamos registrado aqui, né? Agora a Willy e a Vilce que lutem com isso. Né? Aguardo. Então, né, a Vilce comenta ainda que identificar essas crenças limitantes é o primeiro passo para superá-las. Isso mesmo. A irmã Antônia diz assim, Jefão sempre profundo em suas reflexões. Olha só! A irmã Vânia é uma querida, ela trabalha com infância missionária. Ela está lá em Brasília hoje, comanda a infância missionária de Brasília. Muito legal. Bem-vinda, irmã, que legal. A Willy já disse que a Vilce está convidada. Aí, Vilce, pronto, agora arrumamos para você. Queremos conhecer esse trabalho. Gé, aqui você fala um pouquinho de como funciona, né? Como que funciona na prática? Então tá, já entendi o que é PNL, né? O que ela pode fazer dentro da minha vida, dos meus projetos, né? Do que eu penso, do que eu sou. E como que ela vai funcionar? Tá. Como é que eu posso sair disso? Essa é a grande pergunta. Né? Como é que isso se resolve, né? Vamos pensar que, dentro da observação da Vilce ali, que o sistema de crenças é o primeiro lugar para ser olhado, com muito carinho. E, se puder, anote as frases que você costuma dizer a respeito de si mesmo, principalmente as linguagens limitadoras. Eu vou tentar fazer isso, eu não consigo, e assim vai, tá? Então, veja, as crenças, elas sempre são sobre causas, sobre o significado e sobre a identidade, porque elas influem naquilo que a gente é. Como eu posso começar a sair disso? Sair disso implica em fazer uma ressignificação do processo. Ressignificar não significa transformar, não significa jogar no lixo. Significa pegar a mesma coisa e dar uma roupa nova para ela, ou mudar o seu interior. Olhar de forma diferente. Mas qual o processo para que eu possa olhar de forma diferente? Nós passamos por várias coisas aqui. Pelo meu desejo de... Quando eu olhei o Sérgio falando, você veja, eu estou falando aqui há uma hora, isso é um milagre para mim, eu não sei falar direito, né?
com a questão da poesia, talvez a tua questão com relação a cantar e outras coisas. Assim, houve um processo para sair disso. Como sair? A primeira coisa é identificar. Sou assim, né? E dentro dessa identificação, deixar com que a voz crítica fale. A voz crítica não é a voz julgadora. Não é a voz que diz, você não serve, você não dá. Não é a voz que se açoita, né? Não é a voz da baixa estima. A voz crítica é que olha com verdade. Criticar significa separar o que é bom. Uma crítica interna, eu estou falando, né? Também é importante, esse é um aspecto. O segundo aspecto, assim, para ir resolvendo, tá? Anote, por favor, é você sempre ter uma intenção positiva. É você reconhecer a intenção positiva que você tem no teu ato, né? E tendo um outro aspecto, reconhece isso, o que é de bom em você. Anote, por favor, para fazer um programa de manhã cedinho com isso. E agradeça, né? Peça que essa voz crítica, então, que está lá em cima, se junte a você, porque ela é parte de você. Ela vai te dizer o que é bom e o que não é, né? Deixe que a tua criatividade se libere. Criatividade não é só para fazer poesia, não. Criatividade é para cozinhar, é para lavar uma louça, é para escolher uma roupa, é para todos os aspectos da vida. E você sabe que você é clínica, você sabe que muita gente, se criatividade está num potinho, muita gente está com esse potinho, com uma rolha, assim, uma garrafinha bem fechada, e lá dentro de si diz assim, eu não sou criativo. Não, experimente tirar a rolha do seu pote, né? Você vai ver quanta coisa vai sair dali. Porque a gente cria o tempo todo, e planejar. Então, planeja o futuro. Uma escada a gente sobe degrau a degrau. Subindo um monte, a gente sobe devagar, inclusive para não cansar. Não se chega ao topo assim de uma vez, né? Você chega lentamente, né? Então, assim, reconhecer a voz crítica, ver que você sempre tem uma intenção positiva em você mesmo, reconhecer o que você é, agradeça a você mesmo, o dom que você tem. Coloque essa voz junto com você. Valorize a criatividade e se planeje. Mas não é só se planejar. Porque planejamento todo mundo faz dia 31 de janeiro, quando estoura uma champanhe. E aí pega o planejamento e coloca na lata do lixo no dia 3. Planejar e executar. É isso. Nossa, falei demais. Mas você vai trazer uma poesia das que você fez pra gente ou não? A gente vai ter o privilégio de ouvir uma coisa de poesia sua? Eu teria que achar. Tá. Isso, eu acho, enquanto isso. Se você acha, você escreveu uma coisa que você me mandou aqui muito bonita, que eu achei muito legal. Talvez você pudesse comentar e a gente vai caminhando para o final, né? Você escreveu assim: eu não posso mudar as outras pessoas. Tudo que eu posso fazer é mudar o modo como eu reajo às outras pessoas. No momento em que aprendo e aplico isso, torno a vida mais fácil. Eu achei muito legal isso. Eu acho que para quem está escutando, também vai gostar de escutar e é praticamente uma mensagem. Então, achei a poesia, tá? Veja o que isso significa. Nós estamos sempre na tentativa de que os outros se adaptem à nossa forma de ser, né? E talvez uma das questões que mais atrapalha o ser humano é essa necessidade de controle que alguns têm dos outros. Controlar sua forma de pensar, de agir, de fazer, de responder, né? É como se dissesse assim, você para me agradar, você tem que ser desse jeito, né? Mas não tem como mudar. Então, o caminho da ressignificação é olhar para si mesmo e parar de tentar mudar o outro para ver se eu estou insatisfeito com algo, né? O que eu posso mudar aqui? E se você me atinge em algo que eu desejo que você mude nisso, observe no que isso te atinge e como você pode curar isso. Porque quando algo dói, não é no outro que está doendo em você. Então, às vezes, o outro tem um comportamento que provoca uma dor em você,
não está doendo no outro. Então, não é o outro que tem que mudar. É a tua dor que tem que ser curada. Então, isso para mim é muito importante, né? Esta consciência. Tem algo que... Então, eu não posso mudar as pessoas. Eu posso mudar a forma como eu reajo, porque eu não vou gostar de tudo que você fala. Mas eu não preciso reagir negativamente com isso. Veja bem, entre as pessoas, e aqui tem uma ideia, né, que eu considero importante, entre as pessoas existem muitas diferenças. Entre eu e você, muitas diferenças. Nós pensamos diferentes sobre muitas coisas, né? Assim como 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas nós temos esta possibilidade, com a nossa subjetividade, capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal, pessoal, etc., de estabelecer uma ponte entre eu e você, entre eu e qualquer outra pessoa. Com essa ponte, eu vou conhecer o seu território e você pode conhecer o meu. Você não muda e nem eu mudo. Ninguém se apropria de ninguém. Ninguém muda ninguém, mas estabelece uma forma de conhecimento um do outro. Então, muda a forma como eu percebo. Quando eu digo assim, você é isso mesmo, e eu atravesso a ponte para verificar o que de fato você é, então aí eu mudo a minha percepção. É um pouco isso, não sei se... No momento em que eu aprendo isso e aplico, diminui o estresse, diminui a ansiedade, briga menos, né? A vida fica mais tranquila e feliz. E vai fazendo as escolhas. A escolha é a escolha, né? Vamos estabelecer pontes, né, Jacó? A vida, o nosso dom fundamental, missão fundamental é estabelecer pontes. Né? Ninguém é ilha. E não é pontes do tipo, venha a mim. É pontes de mão dupla. Pontes para conhecer o outro. Nossa, muito lindo isso. Amei. Agora me deu mais vontade de conhecer mais sobre PNL. Nossa, eu acho até, eu vou conversar com a Willy, e se você quiser participar, estiver junto nesse processo também, fica à vontade, da gente fazer um curso, uma vivência, alguma coisa sobre PNL, né? É um assunto que vai ajudar muitas pessoas. Muito legal, adorei, amei mesmo. Muito, a Tati falou, linda reflexão, amigo. Nossa, linda mesmo. Tati, a gente vai finalizar, né? Mas antes de finalizar, eu quero agradecer muito a presença das pessoas que estiveram aqui com a gente, né? Pelos comentários, pela participação, pelo carinho de vocês, né? Tirarem um tempinho do dia de vocês para estarem aqui ouvindo, né? Ouvindo o Jefão, prestigiando a Essenza, e a gente está sempre à disposição, né, de vocês. Então, Jé, para finalizar, eu sei que você tem um presente para nós, e se você quiser comentar alguma coisa, deixar uma mensagem também, junto com esse presente, fique à vontade e a gente caminha para o fim. Tá bom, a gente ia comentar até às 3 horas da tarde, mas, né, vamos encerrar agora. Vamos terminar. Eu vou falar de uma poesia que eu fiz, vou ter essa coragem aqui, já estou morrendo de vergonha, mas eu vou trazer isso para vocês. Essa ideia, ela surgiu, assim, eu fazendo uma reflexão sobre esse mundo hiperconectado, né, que a gente vive, no qual a primeira coisa que você faz, tem uma menina que falava assim para mim, eu olho para o celular antes do xixi, quando acordo. Ou seja... Nossa, muita gente faz. Eu já fiz isso, não faço mais, mas eu já fiz muito disso, é verdade. Então, foi uma reflexão que eu fiz, assim, vocês vão me suportar agora com essa poesia. Ela fala do sinal, né? Sumiu o sinal. Também acabou a minha bateria. Meu celular apagou. E aqui estou eu, no insuportável mundo das pessoas. Me arrisco a levantar os olhos, vejo que há movimento, percebo zumbis na minha frente. Olhando melhor, eles se mexem, falam, escutam, interagem. Mas olha, dá um trabalho conversar. Incomoda ouvir. Compreender, então, que dor.
Mas, quem sabe, tentando dar uma chance, eu percebo que tem gente, né? Tem pessoas, tem sorrisos, tem animais, tem matos, tem flores, tem vida. Meu Deus, tem vida. Ela não é virtual. Essa vida eu não posso deletar, nem desconectar. De verdade, vida. Vida por aqui também tem bateria plena, com muito Bom, sinal. É, isso aí. que Agradeço lindo! a paciência, né? Agradeço a paciência de vocês. E espero que a nossa conversa tenha sido, assim, trazido alguma coisa. Despertado e provocado algo. É isso, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jefão. Obrigada por toda essa contribuição, por tanto aprendizado, tanta reflexão profunda, assim, importante. Com certeza iluminou muito das nossas reflexões, da nossa caminhada, da nossa vida, né, dos nossos momentos em que, às vezes, a gente pensa que está tão conectado, né, virtualmente, e não está conectado dentro de casa com as pessoas com quem a gente está vivendo. E muitas vezes não está conectado com a gente mesmo, né? E aí fica aí essa mensagem linda que você traz, né? Esse teu produto, esse teu filho aí, que é uma poesia praticamente infinita, né? E obrigada pelo presente, né? Eu agradeço em nome de todas as pessoas que estão aqui. E, né, deixo a Essenza à disposição, né? Em nome da Essenza, eu coloco essa instituição aí, esse espaço à disposição de todas as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que virão assistir no decorrer da semana. Né? Muito obrigada, Jefão, pelo teu tempo, pela tua Obrigado. disponibilidade, sempre presente, sempre cuidando da gente. E um bom dia para você, para a tua família, para todas as pessoas que estiveram aqui conosco. E até uma próxima, né? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau.